Bom dia. Tem gente que não tinha visto esse ano ainda, então feliz ano novo para aqueles que eu não encontrei. Alguém aqui já sofreu alguma perseguição? Alguém aqui já perseguiu alguém? Às vezes a pessoa que dirige, né, fica brava, sai correndo atrás do outro, né? Então, mas não é desse tipo de perseguição, né? Dá para tirar um pouquinho de agudo? Obrigado. Às vezes é um tipo de perseguição que a pessoa quer matar o outro, né? Então a gente vai ver um caso desse. Depois esse é o meu exemplo de hoje, tá? Depois a gente entra na mensagem. O exemplo é longo hoje. Então vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 24, capítulo todo, né? 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 24, capítulo todo. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam até perto do penhasco das cabras monteses. Saul aqui é o primeiro rei do reino de Israel. O reino de Israel teve 3 reis do Reino Unido, né, de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Saul aqui está perseguindo Davi, que é autor de várias das músicas que a gente canta até hoje, da letra das músicas que a gente canta até hoje. Por que Saul perseguia Davi? Por que será que ele estava perseguindo? Então vamos olhar, a resposta está na Bíblia. 6 capítulos antes, 1 Samuel 18, versículos 6 a 9. 1 Samuel 18, versículos 6 a 9. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse: Elas atribuem 10 milhares a Davi e a mim somente milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. E daí tiveram alguns acontecimentos, e agora o Saul está querendo matar o Davi. Como a gente viu no começo do capítulo, Israel era uma extensão grande, tinha várias tribos lá, né? 12. E ele escolheu 3.000 homens, dentre todas as 12 tribos, os melhores guerreiros, para matar o Davi. Vamos voltar lá no capítulo 24, a partir do versículo 3. No caminho, está falando do Saul aqui, ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre. E Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: Entregarei teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Eu sempre achei essa passagem não uma passagem dramática, mas uma passagem engraçada, porque o rei foi na caverna evacuar, né? Mas é uma passagem muito dramática, porque o Davi ele estava escondido
O rei foi lá ter uma privacidade para evacuar, e o Davi poderia tê-lo matado, né? Eu pus até um comentário aqui, que oportunidade para dar fim às perseguições. Então, quem já foi perseguido sabe como é difícil ser perseguido, né? Você não sabe como que o seu inimigo vai atuar contra você. E eu fiz um outro comentário aqui, até o rei fica desamparado. Então, diante de Deus, aí eu tenho aqui, obrigado. Então, diante de Deus, nós somos todos iguais. O rei, na hora que tinha que evacuar, ficou desprotegido. Era o rei. É verdade. Então, diante de Deus, nós somos todos iguais, todos seres humanos, que temos necessidades básicas para a gente conseguir sobreviver. Porque nós, somos animais racionais, mas somos animais, né? A gente precisa se alimentar, beber, procriar e assim por diante. Versículo 5. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Olha só, ele só cortou o manto, ele poderia ter decapitado o rei, né? Mas ele cortou o manto e já ficou com remorso. Por que será? E disse aos que o seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor. O Senhor, com S maiúsculo, Deus. Ao meu Senhor, com S minúsculo, que é o rei. Ao ungido do Senhor, porque Saul foi ungido rei. Estender a mão contra ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, imagina só, aquele monte de pessoas que estavam ao redor de Davi, olharem uma oportunidade daquela de acabar com a perseguição, de eles poderem voltar para suas casas e viver as vidas deles. E como foi que o Davi conseguiu contê-los, né? Este homem que nos persegue, ele é o ungido do Senhor. Apesar de ter feito algumas coisas erradas, ele ainda era o ungido do Senhor. Davi sabia que não era assassinando o rei que ele se livraria da perseguição, porque Saul havia sido ungido rei antes dele. Davi também foi ungido, e foi ungido pelo mesmo homem, que foi o último juiz de Israel, né? Foi o Samuel. Então vamos um pouquinho mais para frente nessa história. Versículo 8. Depois, Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor, Deus, hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou, pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, está falando com o rei, Davi falando com o rei, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do teu manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois. O Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? A uma pulga? O Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão.
O Antigo Testamento, ele sempre coloca Deus como um juiz, assim, um magistrado mesmo, não o juiz que vai julgar todos os seres humanos, não. Então, você olha em várias passagens, né, que Deus seja o juiz entre nós. Eles falam muito disso aí mesmo, para que a justiça de Deus seja feita. E é interessante que, quase 1000 anos depois, outro Saul nos ensinou também, porque o nome hebraico de Paulo era Saul. É o mesmo nome do rei, Saul, né? Vamos abrir em Romanos 12, 17. Deixa marcado aí o 1 Samuel 24, que a gente vai ler até o final do capítulo, tá? Então, Paulo fala assim, Romanos 12, 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Olha só, que coisa mais difícil, né? Essas coisas que Deus fala para a gente, isso é desde lá de trás, né? Desde do Antigo Testamento, é muito complicado. Porque a nossa natureza humana, ela quer retribuir, né? O ser humano, ele gosta muito da lei da retribuição. Então, as pessoas que acreditam em outras doutrinas que não seja cristianismo, eles reforçam, existe uma lei de retribuição, tudo que você fizer você tem que pagar. Né? Então, o cristianismo é um pouco diferente. O cristianismo, ele tem a lei da graça, a lei do amor. Então, nesse sentido, ele é diferente das pessoas que acreditam na lei da causa e do efeito e na lei da retribuição. Aqui você pode ler, né? Ninguém devolve mal por mal, procurar fazer o que é certo diante de todos. Vamos voltar lá em 1 Samuel 24, versículo 16. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou: essa é a tua voz, meu filho Davi? Então, Saul chorou bem alto. E disse a Davi: tu és mais justo do que eu, porque me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. O Pedro também nos lembra sobre uma lição parecida com essa. Vamos abrir lá no final da Bíblia, de trás para frente é mais fácil. 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Difícil isso também. Difícil isso. Principalmente na hora que você está sendo oprimido, perseguido, né, sofrendo injustiça. É muito complicado. Mas você vê a reação do opressor quando você mostra a verdadeira face de Deus, do cristianismo. O Saul ficou quebrantado. E Jesus nem tinha morrido na cruz ainda, hein? E Saul reconhece isso. Vamos voltar lá, versículo 18. Agora a gente vai ler até o final. 1 Samuel 24, versículo 18. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo. Apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos, não me mataste. Quem ao encontrar o inimigo o deixa seguir o seu caminho, o Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará sob teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás minha descendência, nem extirparás o meu nome da família do meu pai.
Então Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa. Mas Davi e os seus homens o seguiram, e os homens que o seguiram subiram à fortaleza. A gente conhece pelos capítulos seguintes que isso realmente aconteceu. Davi era muito amigo do filho de Saul. Saul, ele foi assassinado, inclusive, por um dos generais de Davi. Davi assumiu a coroa. O amigo dele também morreu. Mas teve um filho defeituoso, inclusive, que permaneceu, né? Então, Davi não foi o responsável por dizimar a família do Saul. A gente está no começo do ano. Então, fazemos aqueles planos de começo do ano, começamos a planejar. Quem tem filhos pequenos tem que planejar mais ainda, né? Quem tem filhos prestando vestibular, aquela ansiedade, né? E assim, o que é que está motivando o nosso planejamento do ano? O que você pretende fazer esse ano? Se é que você já não começou, se já não planejou, se já não está colocando em prática. Vamos pensar um pouquinho. Então, minha pergunta é a seguinte: o que Deus falou para você fazer esse ano? Eu acho que compartilhei numa das mensagens que quando o pastor Nagata faleceu, isso motivou eu a fazer uma reunião com a minha família. E domingo passado o Mário e a Esterina foram em casa, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E aí eu falei para as minhas filhas, para os meus genros, né? Até agora a gente planejou como viver a vida, né? Eu, quando conheci a Helena, tinha 20 anos de idade. Eu namorei, então a gente tinha muitos sonhos. Nós casamos, tivemos filhas. Helena deve aposentar esse ano, eu devo aposentar daqui a 5 anos. E assim por diante. Então, os sonhos que a gente sonhou, muitos deles a gente conseguiu alcançar. Eu falei nessa reunião, eu falei assim: olha, o pastor Nagata era um homem muito forte. Ele, acho que estava com quase 90 anos, é isso? 90? Então, mas aconteceu com ele, e ele veio no aniversário da nossa igreja, e ele morreu, acho que pouco mais de um mês depois, né? E ele estava bem, participou, comeu, conversou, e assim por diante. Mas ele morreu sozinho. E eu falei para as minhas filhas: eu não gostaria que isso acontecesse comigo, né? Eu gostaria, não sei. Então, por isso que eu estou nesse assunto. Falei para elas assim: eu quero começar a planejar como eu vou morrer. Não sei se eu morrerei amanhã, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, não sei. Mas do que tiver dentro do meu alcance, se Deus permitir que eu viva bastante, eu falei para as minhas filhas: eu quero agora planejar como que eu vou morrer. Porque isso precisa ser planejado também. Assim como a gente planeja casar, a gente planeja filhos, estudar, carreira, sei lá, comprar um carro, uma casa, e assim por diante. Montar um negócio, né? Sei lá. Eu acho que a gente deve planejar como a gente quer morrer. Por exemplo, a minha sogra está numa casa de repouso. Não avisaram para ela que ela ia ficar numa casa de repouso. Então, os filhos escolheram uma casa de repouso e colocaram ela na casa de repouso. Então, isso não é uma coisa que eu queira que aconteça comigo. Se eu precisar de uma casa de repouso, eu quero escolher a casa de repouso. Eu quero ter condição de pagar pela casa de repouso. Outro exemplo é o seguinte: meu pai deixou uns terrenos. E para regularizar os terrenos, está uma dor de cabeça tremenda, né?
Depois do formal de partilha, somos 2 herdeiros, e nós somos só 2 herdeiros, né? A gente tem que, lá no registro de imóveis pediram para fazer regularização, a descrição novamente, e, enfim, é uma dor de cabeça. Eu quase não ia lá nos terrenos que ele tem, minha irmã tinha um terreno que ela vai, tem outro que... É uma dor de cabeça. Ter coisas é uma dor de cabeça. Se você não sabe disso, é verdade. Se você tem propriedade, você tem que pagar imposto pela propriedade. Se você tem propriedade, você tem que cuidar de que os outros não arruinem sua propriedade. Com carro é assim, com casa é assim, com teclado, sei lá, violão. Ou seja, a gente, quando é jovem, a gente planeja ter coisas, fazer coisas. E quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, eu acho que a gente tem que planejar e conversar com os herdeiros, se a gente tiver algum herdeiro, né? O que eles querem, com o que eles querem ficar? Não é assim? Então, e aí, para quem que a gente deve perguntar antes? A gente tem que ouvir Deus falando, né? Não é assim? Então vamos abrir aqui, ó, em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. E esse aqui é o coração da nossa mensagem de hoje. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo? Então, de que forma que a gente deve encarar a nossa vida? A gente deve perguntar, né? No final do ano, no Réveillon, eu passei com o meu primo, na casa dele. Só minha família, a família dele. Ele é médico, né? A gente estava conversando isso aqui, falei, mas você também é um cara inteligente, né? Eu falei, sim, tal. E aí eu falei para ele assim, mas Teide, quais são os frutos dessa inteligência? Quais são os frutos? Que resultado deu? Nos quase 60 anos de vida, você ser inteligente, você ser alegre, você ter dinheiro, você... ter dinheiro é circunstancial, né? Você... Enfim, quais foram os frutos desses 60 anos que você viveu até hoje? E o meu primo falou, é verdade, né? E o olho dele encheu de água, né? E, então é isso. Porque, agora falando de Deus como juiz, né? Então, Maranata, vem Jesus, Jesus volta. Aí vai falar assim, e aí, Marcão, o que você fez com os talentos que eu te dei? Me mostra, né, as maravilhas, né, dos talentos que você fez com os talentos que eu te dei. Então é isso, a gente deve estar atento ao que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que entender que... E o cristão também ele acha o seguinte, a gente só tem essa vida para viver. É a primeira e última oportunidade que nós temos. Então, se você já viveu bastante, então você já teve bastante oportunidade de fazer diferença nessa vida. Se você viveu pouco, então você ainda vai ter muita oportunidade de fazer diferença para as pessoas nessa vida. Amém? Vamos abrir em Colossenses 3,14, depois a gente vai ler o 17 também. Colossenses 3,14 e depois 17. 14. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, quando a gente fala que nós somos metodistas livres, e que o Wesley ele acreditava que é possível que a gente seja perfeito. A perfeição humana, né? Não a perfeição que vem de Deus, assim. Então,
O Wesley acreditava mesmo que a gente pode conseguir se refrear e se separar do pecado. Uma vida perfeita. Porque Jesus não falaria, né, não nos mandaria sermos perfeitos se não fosse possível. E aqui o Paulo fala, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que nos permite que nós não pequemos. O amor, ele não nos deixa pecar. E o versículo 17. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, dando graças por Ele a Deus Pai. E é isso. Eu acho que qualquer coisa que você for planejar, e é muito difícil, né, quando alguém pisa no seu pé, por exemplo, né, você abençoar a pessoa, é quase impossível, né? Mesmo que seja sem querer, e quando é proposital, então é pior, né? Mas é isso. Tudo que você fizer, quer por palavras, quer por ações, fazer em nome do Senhor Jesus. Então não dá para amaldiçoar uma pessoa em nome do Senhor Jesus, né? Não dá para cuspir numa pessoa em nome do Senhor Jesus. Não rola. Não dá. Impossível. E para fechar, vamos ver o que Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 58. Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então não desperdice a sua vida na obra do Senhor, porque nele o trabalho não é inútil. Se Deus chegar para... Eu lembro que papai, às vezes, eu já estava fazendo quimioterapia, acordava meio deprimido, né? Sentia dor, às vezes estava enjoado porque a quimioterapia, às vezes deixava a barba crescer, né? Aí eu dava um beijo nele, né? Eu nunca tive vergonha de beijar meu pai, sabe? A vida toda eu sempre beijei meu pai. Então, eu falava assim para o meu pai, ô pai, que sonho será que Deus tem para você hoje? Hoje é um novo dia, né? Papai faleceu com 82 anos, estava com mais de 80, né? Eu perguntava para ele, pai, né? O que será que Deus tem sonhando para o seu dia hoje? É assim que a gente deve acordar. Cada dia é a oportunidade de a gente sonhar os sonhos de Deus para o nosso dia. Não importa o dia que passou, você não consegue arrumar, né? Pode tentar arrumar os efeitos, alguma coisa assim, mas o que passou, passou. E tem uma coisa, eu estava assistindo um anime, acho que foi ontem ou antes de ontem, acho que foi ontem, Helena estava comigo. E uma moça falou uma coisa que eu acho que caberia aqui. Foi num contexto diferente, mas acho que cabe aqui. Cada um de nós, cada um de vocês, é como uma joia. Cada um é diferente, como nenhuma joia é igual. E brilha de forma intensa. Ou seja, nós todos somos pessoas especiais, salvos por Jesus. Jesus derramou o sangue dele por cada um de nós aqui. Ressuscitou para mostrar que para cada um de nós aqui, que nós temos um futuro brilhante. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai querido, nós realmente precisamos de Ti. É uma coisa assim que às vezes a gente não se dá conta de o quanto a gente precisa da direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para abrir os nossos olhos espirituais, abrir nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que realmente a gente consiga ouvir a Tua voz
nos dirigindo no nosso dia a dia. Porque desde lá do Antigo Testamento, tu falas para nós, né, que os meus pensamentos são melhores do que os seus pensamentos. Então, a gente realmente precisa de ti, precisamos separar um tempo para te ouvir e para que a nossa vida seja uma vida que não seja desperdiçada, seja uma vida boa, para que a gente conheça a tua vontade para nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.